Para fazer o nosso brigadeiro de caramelo com sal, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, 50 gramas de chocolate branco, tem que ser chocolate, não pode ser cobertura fracionada, 80 ml de creme de leite, 80 gramas de açúcar, pode ser o refinado ou o cristal, e uma pitada, eu uso sal rosa, você pode usar ou sal rosa ou a flor de sal. Dá mais ou menos aí 1 grama. O primeiro ingrediente que a gente tem que colocar na nossa panela é o açúcar. Porque a gente vai primeiro fazer o processo de caramelo, para depois a gente iniciar o processo de brigadeiro. Então, o açúcar na minha panela, onde eu vou fazer o brigadeiro, e o creme de leite numa leiteirinha para aquecer. A gente precisa aquecer o creme de leite, porque o nosso açúcar vai estar muito quente, para que não tenha um choque térmico. Então a gente precisa do creme de leite quentinho para entrar no nosso açúcar derretido. Então vamos ligar os dois. E quando a gente começa a derreter o açúcar, a gente não pode ficar mexendo muito, para que ele não fique aquelas pedrinhas, aqueles gruminhos. Então, de olho no creme de leite, que é somente aquecer. A gente só vai aquecer e assim que aquecer, a gente desliga até esperar o nosso açúcar derreter por completo e dar aquela cor de caramelo. Ó, meu creme de leite já começou. Já tá fervendo, bolinhas ali do lado. É só isso que eu preciso, então eu já posso desligar. É nesse momento em que a gente dá o sabor do caramelo, o tom do caramelo. Então a gente precisa chegar numa boa caramelização do açúcar para depois o nosso brigadeiro ficar com aquele sabor e com aquela cor legal de caramelo. O nosso açúcar começou a derreter já na lateral, é assim mesmo, começa sempre pelas laterais e fundo. E a gente não pode ficar mexendo muito, como eu falei. Então eu pego a panela, ó, não coloco ainda nem espátula, nem fouet, nada lá dentro. Eu vou deixar o meu açúcar derretendo. Esse processo eu posso fazer em fogo alto, porque ele vai demorar um pouquinho. Eu estou usando açúcar cristal, ele vai demorar um pouquinho, mas depois que ele começa a derreter é rapidinho. Agora que já tem uma boa parte derretida, eu já posso mexer. Aqui eu já tenho o açúcar derretido, mas eu quero que o meu caramelo tenha um sabor um pouco mais intenso. Vou abaixar um pouquinho o meu fogo. Quando começa a subir essa fumacinha, é que tá queimando o meu açúcar. É isso que eu quero queimar o meu açúcar. Só que eu tenho que prestar atenção para não fazer isso em excesso. Então já tô aqui com o meu creme de leite e ó, chegou na corzinha que eu queria. Mexendo constante e com cuidado. Viu que sobe? Então a nossa panela não pode ser muito pequenininha, senão você pode se machucar e sujar o seu fogão todo. Aqui já tem nossa primeira parte, olha, é o nosso caramelo. A partir daqui a gente vai iniciar o brigadeiro. Então eu vou colocar o leite condensado. E aqui eu já troco o meu fouet pela minha espátula. Aqui também já é o momento da gente colocar o chocolate e uma pitadinha de sal. Eu vou usar o sal rosa, você pode usar a flor de sal. Uma pitadinha dá em média 1 grama, né? E só continuar mexendo. E agora a gente começa o processo de caramelo. Então, olha, a gente vê que já fica uma corzinha caramelizada. E é só mexer até dar o ponto do nosso brigadeiro. Agora eu tô colocando aqui o fogo médio. O ideal é que a gente não mexa o brigadeiro em fogo baixo.
é de médio para alto. Ó, já tá começando a dar o ponto no nosso brigadeiro. Eu me preocupo somente em terminar de dissolver o nosso chocolate branco, mexendo sempre constante, lateral e fundo, tá? E aí, pessoal, esse é um momento muito importante, o ponto do nosso brigadeiro. Primeiro a gente vai passar a colher aqui, ó, no centro. Ele precisa demorar mais um pouquinho para se unir. E outra dica importante que eu sempre falo nas minhas aulas é: eu preciso que a minha massa de brigadeiro vá, solte para cá e para cá 3 vezes. Fez isso, eu mexo pouca coisa mais e tá pronto o nosso brigadeiro. Ó, aqui no meio, como eu falei, demora, ele não se une rapidamente, porque ele não tá líquido, ele tá no ponto. Ó, e foi 1, 2, 3, tá? Então, é isso aqui. Agora a gente vai colocar num pratinho ou num potinho e cobrir com filme plástico. Agora a gente vira a nossa massa. E imediatamente a gente vai... Ó, eu preciso não deixar espaço, tá? Então eu vou deixar o meu brigadeiro descansar aqui uma média de 6 horas para que ele fique legal para enrolar. Vamos agora enrolar o nosso brigadeiro de caramelo com sal. Um pouquinho de manteiga, passo aqui na minha balança e na minha mão. A gente pesa em média 18 a 20 gramas. Então eu peso e coloco um pouquinho do sal no meio. Faço a bolinha e coloco no meu confeito, que eu gosto de usar esse aqui, que é igual uma miçanguinha. Essa receita rende em média 20 unidades. Agora é só envolver no confeito e colocar na forminha. Bom, pessoal, tá pronto o nosso brigadeiro gourmet de caramelo com sal. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Caroline Nunes Confeitaria. Ativa lá o sininho para você receber notificação assim que a gente postar algum vídeo. Curta nossa página no Facebook, Caroline Nunes Confeitaria, no Instagram, @CarolineNConfeitaria, e acesse o nosso site para mais informações, carolinenconfeitaria.com.br. Tchau, tchau!